Aleluia. A paz do Senhor, igreja. Que momento especial, irmãos. Que momento especial aqui nesse lugar hoje. Não dá nem para conter, porque desde o momento que eu cheguei aqui, a minha canção é esse último refrão antes da ritmada. Eu não trouxe nada para a mesa. Eu não trouxe nada para a mesa. Apenas uma fome e uma sede, uma fome e uma sede. Essa era a minha oração. E só o Senhor sabe como eu cheguei aqui, como muitos de nós chegamos aqui. Como foi essa semana, ou sei lá, esse mês inteiro, desde o dia que a gente soube que ia ministrar, desde o dia que a gente soube que ia ter esse culto. As batalhas foram imensas, imensas, né? Não só para mim, mas para os líderes também, o Arthur, Damares, muitas coisas. E quando isso acontece, a gente sabe que é porque Deus quer derramar demais, né, sobre as nossas vidas. E quando eu cheguei aqui, as irmãs olharam para mim e tá bem, eu estou exausta. Só o que eu sei dizer, eu estou exausta de tudo que aconteceu e está acontecendo durante esses dias. Mas eu estou aqui pelo Senhor, né? Porque eu sei que quando a gente bota o pé na casa do Senhor, irmãos, não tem como a gente sair daqui do mesmo jeito. Não tem. E logo quando a gente subiu para orar na sala de oração, ali o Senhor, no momento da oração, me levou há muitos anos atrás, quando eu também, na época de jovem, eu sou jovem ainda, mas não tanto, mas 20 anos atrás, quando na sala de oração Deus movia de uma forma tremenda e de uma forma sobrenatural antes dos cultos e nos enchia e, enfim, foi um momento assim que Deus realmente me levou no espírito aquele momento anterior e me lembrou quantas vezes Ele me marcou nesses momentos para que hoje eu pudesse estar aqui compartilhando uma palavra, compartilhando uma experiência, para que hoje eu pudesse olhar para cada jovem que eu liderei antes da Damares e do Arthur e ver o crescimento e de ver o quanto Deus tem usado cada um. Desde a abertura, o Yarley, ele estava se contendo, viu? Ele não estava nervoso, não. Ele estava se contendo da unção de Deus aqui. E ele é uma bênção para a glória de Deus. Fico muito feliz quando ele vem aqui na frente. Ele sempre tem a forma dele de falar. Aquele vozeirão de radialista, eu acho lindo, né? Mas ele estava cheio, irmãos, estava cheio. E os louvores, cada letra, quem conhece esse lugar secreto, não teve como ficar aleatório no meio desses louvores, não teve. Se inclinou para lá, foi até lá, nesses louvores. Eu conheço esse lugar. E nessa noite eu queria que você conhecesse mais desse lugar secreto que foi o tema desse culto aqui hoje, né? Eu pedi muito uma palavra ao Senhor para esse momento e, como eu disse, foram muitas batalhas, muitas lutas, muito tudo, e justamente o que eu mais amo fazer, que é estar no secreto, me foi tomado durante esses dias de trabalho muito intenso. E eu sei da minha rotina com Deus, eu gosto de fazer meu devocional com calma, de estar no meu quarto trancada, de colocar louvores, de orar em línguas e de estar um tempo a sós com o Senhor. Mas nesse mês que passou, isso foi tomado mesmo de mim, assim. Eu orava, eu lia, mas aquela coisa que você não conseguia se aprofundar por conta do peso da responsabilidade de alguns compromissos que eu estava e que estou ainda para concluir. E o Senhor sabe a falta que me faz, mas em todo momento eu estava conectada com o Senhor. Todo momento eu trabalhando e todo momento falando com o Senhor, Senhor, não me deixe esvaziar. Eu não me deixe esvaziar. E eu tenho uma preocupação muito grande com isso, de não deixar o Senhor me esvaziar. No sentido de quê? Do Espírito dele. Porque esvaziar de nós mesmos, isso a gente tem que fazer, amém? Sempre. Mas não dele. Então a gente precisa estar realmente voltando a esse lugar constante para não perder isso. Obrigada, querido. E aí, eu fiquei nessa, né? E a minha casa estava muito movimentada, com muita gente nova lá me ajudando também. E a gente perde a rotina, a gente perde a privacidade, a gente fica meio, enfim, agoniado. E aí, eu pedindo a palavra ao Senhor, e
não vinha, né, o meu coração, porque eu não tinha me aquietado. As coisas só vêm da parte de Deus quando a gente se aquieta, de fato, né? E aí eu fiquei doente no meio desse processo, muito doente. E teve um dia que eu tive um dia assim mesmo de estafa, que eu não consegui levantar da rede. E eu disse, meu Deus, cadê as forças do meu corpo? Porque eu não consigo levantar, não consigo fazer nada. Eu dispensei as meninas que estavam me ajudando no trabalho. Eu disse, gente, quarta-feira é feriado, vocês fiquem em casa, eu vou tentar descansar. Porque se eu não descansar, eu não vou conseguir. E aí, na rede, eu deitada, passei quase que o dia todo deitada e na tarde eu dormi e sonhei profundamente. Deus me deu 3 revelações em sonho profundas. Quando eu acordei, eu já tinha recuperado um pouquinho as forças, mas não completamente. E eu fiquei pedindo ainda ao Senhor a palavra, né? Senhor, que palavra? Porque eu posso ministrar qualquer coisa, mas eu quero ministrar o que o Senhor quer falar, sempre, né? E aí, não saiu naquele dia a mensagem, mas no dia seguinte, na quinta-feira, que eu já tinha passado o dia, de fato, descansando, sem fazer nada, porque o meu corpo não reagia. Na quinta-feira, de manhã, Deus me acordou muito cedo. E Ele me acordou falando a passagem, e Ele me deu a mensagem inteira, 5 horas da manhã. E eu escrevi a mensagem inteira e fluiu, e eu, glória a Deus, Senhor, muito obrigada, amei, vou compartilhar, né? E é uma mensagem tão simples, irmãos, que vocês, assim, já viram, com certeza, alguém ministrar algo parecido, ou esse texto em si. E eu queria que você abrisse no livro de Gênesis. Já que a gente está falando sobre lugar secreto, a gente tem que entender que o segredo da intimidade com Deus é relacionamento, amém? É intimidade mesmo. Tudo aquilo que a gente foi cantando, tudo aquilo que a gente foi orando. E desde o início, desde Gênesis, Deus nos ensina sobre isso. Às vezes a gente lê o livro de Gênesis, acha que é só a criação, a formação do homem, a gente acha que é só os dias ali de cada coisa que foi sendo feita, ou a história ali, né, dos nossos irmãos contemporâneos, antepassados, no caso. Mas não. Gênesis, ele é um livro de instruções para a criação de Deus, para nós, né? E logo quando ele vai criar o homem, ele dá algumas instruções. Justamente de como a gente se relacionar com ele e de como a gente manter a presença dele nas nossas vidas. Amém? Então, abra sua Bíblia aí, Gênesis capítulo 2. Nós vamos ler a partir do versículo 7. Aí, vamos do 7 ao 8. Depois, nós vamos ler o 15. Os irmãos me perdoem eu ficar fungando aqui, mas é porque eu chorei demais no louvor, precisava muito. Não estou mais entupida, mas é do choro mesmo. Então, vamos lá. Amém? Versículo 7 diz assim: Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. E o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, da direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Versículo 15. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Amém? Só até aí. Fecha os olhos só mais um pouquinho. Vou fazer só mais uma oração. Paizinho querido, o Senhor é aquele Pai que eu sempre gosto de dizer. Eu posso falar aos ouvidos, mas é o Senhor quem fala ao coração. Eu quero já te agradecer por esse momento tão especial. Te agradecer pela liderança dos jovens, pelos jovens envolvidos, por cada irmão que está aqui presente, por tudo que está sendo feito desde o início e muito antes desse culto começar, tudo que foi ensaiado, programado, orado, clamado para que viesse a acontecer. Nós temos a plena certeza, Senhor, de que Tu estás no controle de tudo desde o começo. E eu te agradeço pela Tua presença que é tão real, tão palpável, tão maravilhosa, tão grande.
tua pureza, a tua santidade, o teu poder, a tua glória sobre as nossas vidas é grande nesse dia, nessa noite, Pai. E nós te agradecemos por tudo. Se nós fôssemos embora agora, Senhor, nós já teríamos sido extremamente edificados, extremamente abençoados, extremamente tocados pelo momento da adoração, porque é na adoração, é no louvor que o Senhor está entronizado. É no meio dos louvores que o Senhor já passeou tocando as nossas vidas, tirando o nosso cansaço, tirando a nossa fadiga, trocando o nosso fardo e fazendo com que nós estivéssemos aqui nessa noite com mais fome e com mais sede de Ti, Senhor. Como disse a canção, Pai, eu não trouxe nada para a mesa, de mim mesmo, mas o Senhor nos enche, porque o Senhor está à mesa, derramando sobre nós o melhor alimento. Tu és o pão vivo que desceu do céu. E é esse pão que nós queremos receber nessa noite através dessa mensagem, Pai. Me ajuda a compartilhar tudo aquilo que o Senhor colocou no meu coração. E que eles guardem, Pai, em nome de Jesus. Assim eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém? Aleluia. Então, queridos, o segredo da intimidade com Deus, de você voltar ao lugar secreto, esse tema é muito interessante porque, é como eu disse, a nossa vida diária tem muitas distrações, né? E é bem fácil a gente sair dessa rotina do lugar secreto. De novo, quando a gente estava orando lá em cima, eu voltei no tempo e eu me lembrei da minha juventude, porque eu passava horas no quarto com Deus. Quando eu não era casada, e obviamente muitos aqui sabem disso, né? Quando se casa, a gente começa a compartilhar a vida com o nosso marido, com a nossa esposa. Então, a gente tem ali que dividir o tempo até mesmo do tempo que você tem com Deus para outras atividades do lar. E está tudo bem, isso é santo diante de Deus. Mas, na nossa juventude, é o período mais maravilhoso para a busca. É o momento mais especial que a gente tem para criar vínculos com o Senhor, com o Espírito Santo, que vão ser levados para a vida inteira. É nesses momentos que eu tive experiências incríveis com o Senhor. No meu quarto fechado, eu tinha um horário certo para estar com Ele todos os dias. Até quando eu comecei a namorar o Eduardo, ele lembra que quando ele chegava lá em casa, 7 horas, para a gente ficar junto, para namorar, eu só atendia ele depois que eu saísse do meu horário, porque eu entrava às 6 no quarto e eu só saía depois das 7. E ele ficava assim, se ele chegasse mais cedo, ele ia ficar esperando. Porque primeiro era o Senhor e sempre vai ser, né? Então, essa rotina de estar num quarto fechado com o Senhor, buscando Ele, para mim foi algo que marcou minha vida na minha juventude, que eu levo até hoje. E quando eu não consigo estar muito nisso, eu fico realmente perturbada. Eu preciso desse lugar, sabe? Eu preciso estar aos pés do Senhor. E esse culto foi muito especial, a escolha desse tema. Eu queria compartilhar com vocês alguns pontos que eu vejo nesse capítulo aqui de Gênesis, capítulo 2. Do versículo, principalmente do 15, tá? Você fica com a sua Bíblia aberta, a gente vai ficar só nesse versículo. É uma mensagem simples, como eu falei, mas que vai falar muito ao nosso coração. Diz que o Senhor tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. O jardim do Éden, a gente sabe que foi o primeiro local onde Deus visitava o homem. Na viração do dia, né, o Senhor ia lá passear no jardim, conversar com Adão e Eva, saber como tinha sido o dia deles, né, ter aquele momento de intimidade com eles. E da mesma maneira, Deus tem esses momentos conosco, se a gente perceber em que momento o Senhor está passando ali para nos chamar. Às vezes, a sua rotina não vai ser de manhã. Tem gente que faz um devocional ali, muito rápido de manhã, mas aí à tarde, na hora do almoço, depois que ele está na empresa ou em qualquer lugar, ele tira um tempinho para ler a palavra, ele tira um tempinho para orar. Quando eu trabalhava fora, né, eu fazia isso, era no meu momento de almoço, ou na minha volta para casa, no ônibus, quando eu vinha lá de Fortaleza para cá, era no ônibus que eu abaixava minha cabeça ali, chorava e ouvia louvores, e vinha durante o ônibus todinho sendo cheia pelo Senhor, porque era o único momentinho que eu tinha, né, durante o dia. Então, a gente não pode desprezar essa busca, esse local que a gente tem que ter, que primeiramente ele é espiritual. É necessário ter um local físico, Esther? Preciso entrar sempre no meu quarto? Bom, Jesus falou que sim, né?
para você entrar no seu quarto, fechar sua porta, conversar com seu pai que te vê em secreto, e o seu pai que te vê em secreto vai te recompensar. Então, é uma regra básica, mas não é uma regra engessada, porque Deus, Ele está em todo lugar. Então, você pode a qualquer momento, se receber a visitação do Senhor, como é no louvor, você se remete no espiritual e entra na sala do trono e fica lá. Ou você está em algum lugar, se você se conectou com o Senhor, você vai acessar esse lugar e você vai estar com o Senhor. O local físico não é a regra, mas o local espiritual, a maneira que você vai se conectar com o Senhor, a maneira que você vai entrar nesse jardim secreto é que faz a diferença. E aqui o Senhor nos dá essa instrução do que o Senhor, por que o Senhor criou esse jardim? Por que Deus vinha visitar o homem ali, o homem e mulher no caso, né, o casal, para se relacionar com ele? E o primeiro ponto aqui que eu queria destacar é a palavra tomou desse versículo. Diz assim, o Senhor Deus tomou. A gente vai pegar aqui alguns significados do original mesmo, do hebraico, para que a gente entenda o que significa. Porque às vezes a gente lê alguma coisa e a gente fica, tá, Deus tomou o homem, então pegou pela mão, levou para lá e botou lá, né? O que isso quer dizer? No original, tem vários sentidos que é realmente esse, pegar pela mão, tomar o homem pela mão, levar e colocar no lugar, né? Tirar de algum lugar e colocar em outro lugar. Mas no contexto bíblico, a palavra traduzida como tomar tem uma variedade de significados, desde pegar algo até capturar ou levar embora. É interessante notar que, além do sentido físico de pegar algo, essa palavra também é utilizada em contextos de tomar posse de algo espiritualmente. Presta atenção. Como a promessa de Deus ou a salvação. Por exemplo, quando você crê em Jesus, pela fé você recebe a salvação, amém? Você tomou posse da sua salvação. E você está salvo em Jesus Cristo pela fé. Da mesma maneira, é nesse sentido aqui que o texto está falando, que Deus tomou o homem. Deus se apoderou dele, é da criação dele. Ele é nosso dono, foi Ele quem nos criou. Ele nos tomou, além de formar, que Ele já tinha formado, Ele nos tomou para si. Ele nos tomou espiritualmente para si. E isso é incrível, né, irmãos? A gente às vezes não para pensar que a gente tem um dono. E às vezes a gente vive de qualquer jeito, achando que não tem que dar satisfações para Deus, né? Mas a gente tem. A gente tem. E a satisfação, principalmente, de estar no lugar do encontro quando Ele nos chama. Você já imaginou você marcar uma audiência com alguém muito importante, uma reunião com alguém muito importante, e essa pessoa vai lá, chega primeiro, e de repente você simplesmente faz descaso e não vai para aquela reunião? Deixa a pessoa lá esperando? Da mesma maneira com Deus. Da mesma maneira com Deus. O Criador de todas as coisas. Então, Deus tomou espiritualmente o homem para si. Esse foi o primeiro ponto que me chamou a atenção aqui nesse versículo. Deus tomou o homem. E segundo, Ele o colocou. Aí vem outro verbo, né? Que significa o quê? Isso aqui para mim foi incrível. Colocou significa, no hebraico, descansar, estabelecer-se, permanecer, repousar, descanso, ficar quieto, fazer descansar, tranquilizar. Descanso aí está várias vezes repetindo. O que isso quer dizer, irmãos? Eu senti isso na pele, como eu introduzi aqui falando. Quando a gente não para buscar a Deus, Deus vai nos parar de alguma maneira. Nessa semana foi na enfermidade, na estafa, no cansaço que eu estava, mental e físico. Eu queria, meu coração queria, meu corpo queria, mas meu corpo não reagia. Né? Minha mente queria, mas meu corpo não reagia a buscar. Porque quando a gente está fraco, quando a gente está em lutas, em batalhas, principalmente na mente, a gente não consegue, a gente fica na trava de ir para um local fechado e querer se derramar. A gente nem consegue se quebrantar muitas vezes, porque a gente está preocupado com muitas coisas ao mesmo tempo. Né? E a gente cria uma certa barreira. Mas é aí que acontece uma coisa. Deus vai lá e coloca você no modo de descanso, muitas vezes à força. Eu tenho aprendido uma coisa sobre descanso, que para nós evangélicos, muitas vezes a gente não atenta tanto. A gente sabe que o sábado foi instituído por Deus para Israel e tudo mais.
E aqui na nossa nação a gente usa o domingo para descanso, que é o dia que a maioria das pessoas tem folga, né? Mas independente do dia que você tiver sua folga ou não, qualquer dia que seja, muitas vezes a gente ocupa as nossas folgas com outras coisas que não o Senhor, né? E eu tenho aprendido que o descanso, pelo menos realmente um dia de descanso na semana para você parar e ouvir a Deus, é uma regra estabelecida desde o princípio. Desde o princípio. Foi aqui no comecinho já, Deus tinha um momento, um dia certo, uma hora certa, para estar colocando o homem em descanso. E é interessante que esse significado aparece aqui nesse texto, mas ainda não tinha sido dado os 10 mandamentos que falava do descanso. Mas Deus já tinha concluído, em seguida da formação do homem, Deus ia concluir, né, a criação, e em seguida, no 7º dia, o que Deus fez? Descansou. Deus descansou de fadiga, porque ele estava cansado de fazer o mundo? Não. Ele descansou porque ele parou para contemplar a sua criação. E é nesse sentido que a gente tem que entender o nosso descanso. É o parar para contemplar o Senhor. É o parar para se relacionar mais profundo com o Senhor. É o parar para, de fato, descansar nele totalmente a nossa alma. Porque a nossa vida, irmãos, não é fácil. Eu sei que muitos jovens ainda não trabalham. E eu te digo, aproveite esses momentos para buscar ao Senhor. Porque vai chegar o tempo que vai ser muito mais corrido. Vai chegar o tempo que você vai estar casado. Então, é nesses momentos que você ainda tem livre. É nesses momentos que você vai criar vínculos tão profundos com o Senhor, na sua intimidade, no seu relacionamento com Ele, que você vai levar para a vida inteira. E nos momentos que você mais precisar, são aqueles momentos que você já passou com Ele que vão te fortalecer. São nesses momentos, nesses lugares secretos, nesses relacionamentos que você cria com o Senhor. Então, essa definição do colocou ele ali, Deus colocou o homem no jardim, é como se Deus estivesse falando, eu quero te colocar no modo de descanso. Você está muito atarefado, você está muito atribulado, ou você está dando mais atenção para outras coisas. Eu quero te colocar na minha presença, para que você descanse na minha presença. E, irmãos, não tem uma só vez que você não entre na presença de Deus, que você não se renove. Eu cheguei caco aqui. Eu cheguei sem forças aqui. Pergunta se eu estou sentindo algum cansaço agora. Não tem. Porque a presença do Senhor, ela realmente nos preenche. Ela realmente nos satisfaz. E quantas vezes eu pensei esse mês de desistir de vir? Eu disse, meu Deus, eu estou muito ocupada, vou pedir para Damares escolher outro. Não, mas aí eu ficava, você já se comprometeu, já deu a sua palavra. Eu disse, não, Senhor, mas eu preciso estar lá. Não pelo compromisso, mas é porque eu preciso estar lá para receber. E como eu recebi desde o momento que eu entrei, irmãos? Como eu recebi? Então, assim, essa questão do descanso, de repousar em Deus, é algo tão impactante que falou muito com o meu coração. Porque às vezes a gente não dá atenção a essas coisas. Então, às vezes Deus força, né? Às vezes vem uma enfermidade, às vezes vem uma tribulação, para que você, de fato, seja impulsionado a buscar. Porque se você não estiver buscando por conta própria, por vontade própria, o que é raro acontecer, a gente está sempre 100% buscando porque quer, né? Vamos ser sinceros, todo mundo passa por isso. A gente sabe o que tem que fazer, mas muitas vezes a gente não faz. A gente ora rapidinho, a gente lê rapidinho, a gente não para se aprofundar, para meditar, para descansar de fato, né? Para deixar aquilo ali te tomar, te envolver. Então, essa questão do colocou falou muito comigo. É um conceito de descanso que está associado à confiança e dependência de Deus. Nesse dia que eu estava muito mal, eu estava muito preocupada com a encomenda, porque eu ainda não concluí. Mas o Senhor me colocou num modo de paz naquele dia. Ele disse, não adianta você se estressar. O que você está fazendo já é o que você está fazendo. E vai dar tudo certo. E eu só peguei esse projeto porque Deus me havia falado que era da parte dele.
Então, até antes disso, eu já devia estar confiando que ia dar certo. Mas a gente se atribula no meio da situação, né? A gente vê muita coisa acontecendo. Mas Deus me colocou nesse modo de descanso, que é colocar nossa fé e as preocupações na mão dele, permitindo que ele cuide da gente e que ele derrame sobre nós essa paz interior. Então, primeiro Deus tomou o homem, né, para si, ou seja, saiba que você tem um dono, saiba que você tem um compromisso com Deus diário de busca. Você precisa buscar ao Senhor todos os dias. E mesmo que você não consiga se aprofundar tanto todos os dias, de novo, pelo menos um dia da sua semana, você precisa entrar nesse modo de descanso. De fato, abrir mão de outras coisas e tirar tempo com Deus. Tirar tempo com Deus. Para que você entenda o que Ele quer fazer na sua vida. Porque muitas vezes Ele está falando, Ele está orientando, mas a gente não está escutando, porque a gente está aperreado com muita coisa, né? Um exemplo de descanso, de entrega, é o Salmo 23, né? Eu oro muito Salmo 23, eu oro muito Salmo 27, eu oro os meus salmos favoritos, né? Salmo 91, Salmo 144, quando eu estou em batalha, Salmo 18, são os salmos que eu oro demais. Quando eu estou sem forças para orar, são esses salmos que eu oro em voz alta. E eles sempre me renovam, porque é a palavra falada, né? Porque é o Senhor ali declarando, é você declarando. E descansar em Deus é isso. Deus tomou você para si, você tem um relacionamento com Ele, você precisa ter um relacionamento com Ele. Deus colocou você no jardim, num lugar espiritual. Efésios diz que a nossa vida está oculta com Deus. E que Deus já nos deu as bênçãos nas regiões celestiais. Nós estamos com Ele. Eu gosto sempre de falar aqui, quem já me acompanha, que tudo começa no espiritual. A gente está vivendo uma vida aqui, terrena, que a gente está se vendo, mas no espiritual já está acontecendo isso. No espiritual, tudo que acontece aqui já está acontecendo lá antes. E é lá que a gente encontra o Senhor. Quando você fecha os olhos, que você entra na presença dEle, é lá que você entra, não é aqui. Aqui está só a sua carne, aqui está só a sua mente muitas vezes, mas é lá que você conecta. É no mundo espiritual, você não está vendo. E é lá que a gente é renovado e traz força para cá, se materializa para cá. Então, a gente precisa desse descanso. Para nós voltarmos e estarmos nesse jardim secreto da comunhão, é necessário, então, aquietar a alma, né? Como eu falei. Porque a correria do dia a dia, irmãos, são demais. E aí, outra coisa que me chamou a atenção aqui nesse versículo foi a questão do próprio nome, jardim. Jardim do Éden. Alguém sabe o que significa Éden? Sem colar no celular, por favor. Alguém sabe o que significa Éden? Sem olhar no celular? Prazer. Deus nos colocou no jardim do Éden. No jardim do prazer. Que prazer é esse, Esther? Prazer de estar na sua presença. Quando nós entramos nesse modo de descanso, que nós entregamos tudo para Ele, é nesse lugar que nós somos preenchidos, é nesse lugar que nós somos satisfeitos, é nesse lugar que nós temos prazer. E no momento que você começa a ter prazer de estar na presença do Senhor, você não quer mais sair. Por isso que eu digo, eu sou muito inconformada, porque quando eu sinto que eu estou esvaziando, eu já volto para correr para buscar. Porque não dá. Quem foi marcado, tem até uma música, né? Aquela da Fernanda Brum. Quem já pisou no Santo dos Santos, né? Em outro lugar, não sabe viver. Porque se você experimentou a presença do Senhor, se você teve experiências espirituais com o Senhor no seu secreto, você vai levar isso para a vida toda, como eu disse. E você vai sentir falta desse lugar de prazer. Às vezes a gente está se satisfazendo com tão pouco, irmãos. Com tão pouco. Às vezes só em ouvir alguém falar, às vezes só em ouvir alguém contar um testemunho, às vezes só em ouvir alguém que teve uma experiência sobrenatural, que viu um anjo, que não sei o quê. E eu? E você? Você acha que isso é só para algumas pessoas? Não é. Você acha que a manifestação do Senhor é só para algumas pessoas? Não é. É para todos.
Você acha que um pai não quer se relacionar com o filho? Que um pai não quer derramar sobre o seu filho todo o amor que ele tem? Ele quer. Mas será que o filho está indo lá se relacionar com ele? Ou será que o filho muitas vezes é incrédulo? Ou será que o filho muitas vezes é rebelde? Esse negócio de intimidade com Deus é para outra pessoa, para mim não. Para mim Deus está lá no céu e eu estou aqui, tá bom. Você está perdendo demais, está perdendo prazer de conhecer o Deus que você serve. Prazer de ser satisfeito na presença dEle. Por que tem tantos jovens e pessoas adultas também, perdidas no seu interior, muitas vezes sem saber a sua própria identidade, muitas vezes não sabe nem o que quer da vida, porque não tem relacionamento com o seu Pai, com o seu Criador, com aquele que o formou, não sabe o que Deus tem para a sua vida, porque não busca. E muitas vezes vai buscar em um monte de outra coisa, para preencher o vazio. Eu vou tentar isso aqui, vou para esse grupinho agora, vou ficar aqui, que esse pessoal aqui me acolhe, esse pessoal aqui é legal, e tarará, mas Deus não está lá. Aí daqui a pouco vai para outro local, agora eu vou me envolver com isso aqui, essa galera aqui é mais da hora, e Deus não está lá. Deus está esperando do mesmo jeito que você vá para o jardim, que você o conheça, que você o busque, que você seja satisfeito nele, que você se encontre nele, que você tenha prazer nele. E não tem prazer nenhum nesse mundo que se compare ao prazer de estar na presença de Deus. Nenhum. Você pode ser a pessoa mais apaixonada pelo seu namorado, você pode ser a pessoa mais... A pessoa que ama mais o seu marido pode ser a melhor pessoa do mundo. Eu já brinco com o Eduardo várias vezes, amor, eu te amo, mas eu amo mais o Senhor. O Espírito Santo é maravilhoso. Teve uma época que eu estava tão envolvida, irmãos, tão envolvida da glória, que era uma coisa assim que eu ficava assim, eu te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. O Eduardo até estranhava, assim, eu disse, amor, me desculpa, mas eu amo tanto o Senhor, tanto, eu não te amo tanto assim. Eu amo tanto o Senhor, mas Ele sabe que eu amo Ele, na medida que Ele merece, Deus sabe, do meu coração. Mas não tem como competir, irmãos, com o amor do Senhor, nem um namoradinho aqui tem como competir com o amor do Senhor, não. Ninguém. Se você ama o Senhor verdadeiramente, se você experimentou o amor de Deus de verdade, profundo, você não vai querer ferir esse amor. Você não vai querer trair esse amor. Você não vai querer se relacionar com outro amor. O que foi que a gente cantou aqui? Né? Queimou todos os outros amores. Essa música fala demais no meu coração. Porque quando eu era jovem, que eu vivia outros amores por aí, foi a primeira coisa que Deus fez. Queimou tudo. Tudo que eu amava, todos os relacionamentos errados, tudo que eu fazia de ruim, Deus queimou. E eu não via mais ninguém no seu Senhor. E eu só queria o Senhor. Foi difícil até para mim começar a namorar o Eduardo. Porque eu estava tão imersa no Senhor, amando tanto o Senhor, que eu ficava com receio de dividir o meu tempo com o Eduardo e com o Senhor. Mas Deus dizia, vai lá, minha filha, eu estou te abençoando, é a promessa, recebe, né? Porque Deus tem o melhor para nós, irmãos. Mas Ele é a primazia. Ele é o prazer. Entendem? Ele é o prazer. E você só vai saber que Deus é o prazer da sua vida quando você conhecê-lo e buscá-lo nesse lugar secreto. Amém? Então, esse jardim do Éden, quando você lembrar de ler ou ver esse nome de novo, Éden significa prazer, tá? É um lugar de harmonia perfeita com o Senhor. É um lugar onde você contempla o Senhor, a formosura do Senhor. Estar na presença de Deus não é cansativo, irmãos, não é enfadonho. Não é. Se você realmente ama o Senhor, não vai ser. Existe prazer na comunhão com o Espírito, existe prazer na comunhão com Jesus, existe prazer na comunhão com o Pai. Nós somos trinos também. Nós temos corpo, alma e espírito, né? Gosto de dizer espírito, alma e corpo. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. E Ele quer nos preencher por completo, todas as áreas. Nós temos que nos relacionar com os três, que são um. Vou contar outra experiência rapidinho aqui, quando eu era jovem. Quando eu comecei a evangelizar o Eduardo, eu não imaginava que Deus ia colocar ele na minha vida como esposo.
Eu era líder de evangelismo e a minha missão era evangelizar qualquer pessoa. Então, eu evangelizei ele. Foi algo muito especial que Deus fez. E quando eu comecei a discipular ele, eu não queria discipular sozinha porque eu era mulher. E na época eu estava solteira, obviamente eu não ia fazer isso. Então, eu chamei um amigo meu na época, o Alex, para discipular o Eduardo. E eu passava tanto tempo com o Senhor, que quando o Eduardo chegava, o Senhor já tinha me falado tudo que ele ia perguntar. E quando eu ia falando, ele olhava, estou mentindo, pode falar. Ele olhava e me dizia assim, como é que tu sabe o que eu ia perguntar? Como é que tu sabe que eu ia falar isso? Por que teus olhos brilham? Né? Era uma coisa porque eu estava tão cheia do Senhor, que o Senhor já me dava toda a estratégia, toda a palavra, tudo que ele ia perguntar, as dúvidas que ele tinha, Deus já estava tirando para ele através da minha vida. E eu lembro exatamente de um dia, falando aqui de 3, né? Pai, Filho e Espírito Santo, que o Alex não pôde ir. E aí eu disse, eu não quero cancelar, não posso cancelar essa... Mas meus pais estavam em casa e estava tudo bem. Aí eu disse, o que eu fiz? Agi pela fé. Peguei 3 cadeiras, botei lá na área. E eu disse, Pai, Filho, Espírito Santo, ministra essa aula comigo. Eu coloquei 3 cadeiras e botei a cadeira do Eduardo. E fiquei. E foi o dia que ele se converteu. Foi o dia que o Senhor falou que ele ia receber a Cristo. Quando eu coloquei aquelas 3 cadeiras, eu apresentei para o Senhor. E eu, Senhor, os 3 estavam comigo ali, unidos para a salvação do Eduardo. E eu senti uma alegria tão imensa que eu nunca tinha sentido na minha vida. Eu realmente senti aquele versículo que diz que quando uma alma, né, se arrepende, é festa no céu. Foi uma alegria imensa no meu coração. Então, são experiências que a gente só vai ter quando a gente está no secreto com o Senhor. Quando a gente está, de fato, conhecendo o Senhor. E Deus, Ele se relaciona conosco em todas as áreas da nossa vida. Para seguir aqui rapidinho, que já está avançado o tempo. Primeiro, Deus tomou, você lembra aí? Tomou você para si. Você tem um dono. Você tem um compromisso de se relacionar com o Senhor, com seu Pai. Ele te colocou no jardim, né? Ele te coloca no modo de descanso. Ele quer que você descanse nele, que você tire tempo para ele. Ele te coloca no melhor lugar, que é o lugar de prazer, o jardim do Éden, prazer de estar na sua presença. Ele fez tudo isso. A gente acabou de ver que ele fez 3 coisas aqui. Ele tomou, ele colocou e ele fez o jardim do Éden. Ele mesmo é o nosso prazer. Agora, é só a parte de Deus que vale? É só a parte de Deus que vale num relacionamento? Se você amar alguém, basta só o seu amor, aquela pessoa pode ser indiferente com você? Você ia gostar? Se aquela pessoa não demonstrasse nenhum afeto, nenhum carinho, não te desse atenção, e você tivesse só naquele amor platônico e nunca tivesse sido correspondido, você ia gostar? Não. Aí vem a nossa parte, no versículo. Vamos lá? Para o quê? Cultivar e guardar. Cultivar e guardar o quê? O prazer de estar na presença de Deus. O prazer de estar no jardim secreto. Então, a nossa responsabilidade, cultivar. E o interessante é que cultivar também, no original, remete à palavra servir. Olha só que interessante. Cultivar significa servir. Quando você está servindo a Deus, no seu propósito, no seu chamado, você também está ali, cultivando a presença de Deus na sua vida. Você está ali cultivando esse prazer de servi-lo até o fim. Amém? Não tira a atenção daqui, nós vamos terminar. Então, cultivar significa servir. É um conceito de, além de trabalhar para alguém, né? É estar ligado à obediência, à devoção, à adoração. É você se lembrar que você serve a Ele. Que você precisa ser devoto a Ele. Essa palavra para evangélico não é muito usada, mas é uma palavra certa. Devoção. De onde vem o devocional? Dessa palavra, devocional. Devoção a Deus. É você ser uma pessoa que se dedica a buscar a presença de Deus. A ideia de servir a Deus se manifesta, como eu disse, de várias maneiras. E guardar, que significa vigiar, esperar, observar, manter, recordar, guardar dentro dos limites, né? Ou seja, ter cuidado ali para não perder essa presença.
a última canção que as meninas vão repetir, que é a do Fogo em Seus Olhos, fala justamente disso, que nós nos tornamos responsáveis de não deixar essa chama apagar. Nós nos tornamos responsáveis de colocar a lenha para que Ele derrame o seu fogo, consuma o sacrifício, que somos nós. O sacrifício vivo, como diz o apóstolo Paulo, não é isso? Nós somos um sacrifício vivo. E vivo significa constância. Não é um sacrifício morto, não é uma coisa que você faz e acabou. É uma coisa contínua, todos os dias da nossa vida. Então, o sacrifício é vivo. Você é o sacrifício vivo do Senhor. E é sua responsabilidade guardar essa presença. Guardar vai além do simples ato de preservar. Do termo hebraico, irmãos, é traduzido como obedecer, proteger, cuidar da palavra de Deus. Ou seja, leitura da palavra de Deus. Quando você não lê a palavra de Deus, você fica seco. Você pode orar, você pode adorar, você pode louvar, mas se você não ler a palavra, se você não estudar a palavra, você vai secar do mesmo jeito. Porque o louvor, ele é momento, é naquele momento ali. Você está louvando e você louvou. A oração também, você fez naquele momento, foi entregue para Deus. Mas a palavra, quando você lê, ela é impressa no seu espírito, ela é guardada no seu coração, para que você não venha pecar contra o Senhor. Amém? Então, nessa noite, quem tem fome do Senhor ainda? Quem tem sede do Senhor ainda? Fique de pé em nome de Jesus. Aleluia.